Vamos dar agora início à sessão de debate sobre o tema: a adaptação dos operadores a um mercado mais aberto e exigente. O painel será moderado por José Luís Esquivel. Chamamos ao palco o administrador do Grupo Barraqueiro, Martinho dos Santos da Costa. O presidente do Conselho de Administração da Transdev Mobilidade, Sérgio Soares. O presidente do Conselho de Administração da Metropolitana de Lisboa, Vítor Domingos dos Santos. E o vogal do Conselho de Administração da CP, Comboios de Portugal, Joaquim Guerra. Lembramos que este painel terá a duração de 1 hora. Vamos então dar início aqui à nossa mesa e ao nosso painel. Enfim, é com muito gosto que vou tentar orientar aqui a nossa conversa. Eu começaria pelo Sr. Engenheiro Martinho Santos Costa, administrador do Grupo Barraqueiro e com uma larguíssima experiência em matéria de contratos públicos há várias dezenas de anos, e perguntava-lhe, Sr. Engenheiro, como é que analisa aquela que foi a preparação, no caso das empresas que liderou, para o processo de contratualização de primeira geração? A pergunta é difícil, mas importa referir um bocadinho o que era o sistema antes de 2015. Antes de 2015, e em alguns casos onde não houve ainda concurso, ainda se mantém. Portanto, o regime anterior à Lei 52 era um regime de concessões, portanto, as empresas viviam sozinhas neste mundo, reportavam ao IMT, tinham que fazer pela vida, tinham que ter proveitos e tinham que produzir a oferta que equilibrasse as suas contas. Portanto, pensar que alguma autarquia, salvo casos excepcionais, ou o governo, quem quer que seja, pagasse complementos de remunerações a serviço público, em obrigações de serviço público, era completamente impraticável. O que é que aconteceu? Com o aumento da motorização em Portugal, o primeiro caso foram as motoretas, as motorizadas que passaram, depois de 25 de Abril, a transportar 2 pessoas. Isso aí foi um rombo imenso logo nos operadores. Depois, com o aumento da motorização individual, as taxas de ocupação foram diminuindo substancialmente, portanto, a rentabilidade das empresas foi diminuindo. Portanto, isto era um jogo entre a oferta e a procura, reduzia-se a oferta, aumentava-se a oferta, tentando que a situação fosse mais ou menos equilibrada. Teve um reflexo tremendo, que foi no empobrecimento das empresas. As empresas chegaram a 2015 numa situação dramática, sob o ponto de vista, nomeadamente, do envelhecimento da frota, nas relações de pessoal. Portanto, ao longo dos anos, as condições salariais dos motoristas foram-se degradando, porque as empresas, efetivamente, não tinham capacidade para pagar melhor aos trabalhadores e reinvestir em frota. Eu devo dizer, por acaso surpreendi-me com um dos presidentes de Câmara que esteve aqui no primeiro painel, não me recordo quem foi, que disse que tinham idades médias de 18 anos. Portanto, eu não julguei que fosse tão mau. Tinha a ideia que fosse muito mau, mas idades médias de 18 anos não supunha que fosse possível. Portanto, é nesse estado em que estamos quando começam os concursos. As responsabilidades foram descentralizadas, mas as competências não. Portanto, assistimos desde o princípio a entidades, nestes casos as CIMs, onde a capacidade técnica era inexistente. Portanto, não havia gente disponível, gente com conhecimentos para preparar qualquer concurso desta natureza. Não conheciam o terreno, ou deveriam conhecer o terreno, mas não conheciam o terreno relacionado com o transporte coletivo, viviam mais ou menos bem, pagavam o transporte escolar, não eram subsídio às empresas, mas era o pagamento do serviço que era feito pelas empresas ao transportar as crianças. Há sempre aqui uma mistificação a dizer que as empresas eram subsidiadas pelas autarquias. Não é verdade. As autarquias pagavam o transporte que se dava gratuitamente às crianças e, portanto, foi a situação que tivemos. O que é que as autarquias fizeram? Rodearam-se de consultores que, não criticando os consultores, mas que pegaram num modelo geralmente atribuído, geralmente utilizado em situações de zonas mais desenvolvidas, mais ricas, e tentaram adaptá-lo à generalidade do país, produzindo cadernos de encargos absolutamente descompensados.
Do ponto de vista da oferta a praticar, havia que cumprir a lei, a determinação dos serviços mínimos relacionados com a população, mas em relação às penalidades, em relação à oferta, em relação a uma quantidade enorme o reporting de informação. As empresas não tinham... As empresas neste país estavam numa situação muito pouco confortável. Grande parte das empresas, microempresas que tínhamos, não tinham a disponibilização de informação que de repente passa a ser exigida nos contratos. Nem tinham capacidade técnica também para a ter. Portanto, os concursos foram lançados de uma forma completamente desfasada da realidade. Como os concedentes não queriam pagar, nunca tinham pago e não queriam pagar, transigiram em alguns aspectos, a meu ver, muitíssimo importantes, nomeadamente nas exigências da qualidade da frota. Portanto, nós tivemos concursos, efetivamente, onde se exigiam 22 anos de idade máxima, 16 anos ou 17 anos de idades médias. Portanto, isto é impossível ter concursos decentes, por assim dizer, sem exigências de qualidade de frota assinaláveis. Mas para ter essas exigências, já falaremos depois disso, se calhar é preciso pagar. O grande problema aqui é que os concedentes não queriam pagar, queriam manter o esquema anterior de net cost e, portanto, diziam, nunca pediram dinheiro, agora estão a pedir dinheiro porquê? Esquecendo-se que, efetivamente, houve alterações substanciais a nível da oferta, enfim. Depois, a grande maioria dos concursos caiu no período da pandemia. Alertámos para a necessidade de adiar os concursos, de alterar os parâmetros dos concursos. Toda a gente fez orelhas mocas porque havia prazos a cumprir, havia que cumprir o normativo e, portanto, tinham que fazer os concursos. E lançaram-se concursos onde a realidade é completamente atual, mesmo atual, é completamente desfasada do que era antes de 2019. Outro fator de agravamento grave para os concursos, para o lançamento dos concursos, foi não se tinha digerido ainda os efeitos positivos que o PARTE tinha tido na procura das empresas. Portanto, estávamos a trabalhámos em concursos de norte a sul, não conheço nenhum bom, onde se trabalhou sobre dados ilusórios em todos os aspectos, quer dizer, está tudo completamente desfasado da realidade. Nós tivemos casos de concursos claros, concretos, onde as contra-exploração apresentadas, estamos a falar de explorações peninas, onde se perdia facilmente 2 milhões de euros por ano, para empresas de vão de escada, e como estes, muito mais. E isto comprovadamente provado, por assim dizer, porque aparecem documentos públicos dos concursos. Portanto, nós estamos aqui todos, acho que somos incumbentes, e, portanto, os incumbentes tiveram, nos concursos, um problema gravíssimo. Somos incumbentes, tínhamos que ficar com o negócio. Na altura, não era líquido que os trabalhadores fossem transferidos para as novas concessões. Nenhum empresário queria ter empresas com dezenas e dezenas de anos e de repente ficar com 200 trabalhadores às costas e mais 150 autocarros, velhos ou não, mas era um património, era um ativo. Portanto, tudo isto obrigou a que grande parte dos concorrentes fossem a concurso. Aliás, repararem, em muitos sítios só os incumbentes é que foram, os incumbentes fossem a concurso, arriscando a perder dinheiro na esperança que alguma coisa se pudesse mudar algum dia. Na fase prévia, acho que estamos. Sr. Engenheiro, nunca fala demais. Eu agradeço esta sua análise. Enfim, disse aqui uma frase que eu não deixei de escrever, que é, relativamente a estes contratos de primeira geração, não conheço nenhum bom. Bem, eu partilho na parte em que todos têm também que ser melhorados. E pergunto ao Dr. Sérgio Soares que avaliação é que faz desta fase de preparação, se comunga também desta visão do engenheiro Martinho Santos Costa, se identifica outro tipo de dificuldades e, sobretudo, o que é que nós levamos daqui para a próxima fase, que é o grande objetivo aqui da nossa conversa desta manhã. Muito obrigado. Muito bem.
Antes de mais, eu julgo que esta conferência é muito, muito importante e, sobretudo, o que se vai fazer a partir daqui, porque corremos o risco de não aprender o suficiente com esta primeira fase de concursos para aquilo que será aquilo que queremos na segunda geração. E pronto, e aqui a AMT está a ter um papel fulcral em lançar e aprofundizar e juntar aqui também operadores, autoridades e também a academia para nos ajudar também a fazer aqui uma boa síntese daquilo que deve ser o futuro. Enfim, do nosso ponto de análise, eu vou tentar aqui fazer algumas aportações complementares à do engenheiro Martinho, porque basicamente estou de acordo com o que ele disse e vou tentar aqui acrescentar algumas questões. Há um conjunto de 3 dimensões que poderiam ter sido acauteladas e que, de alguma forma, perturbam a atual situação onde nós estamos. A primeira é a réplica do modelo que existia até então, na generalidade dos territórios, e aqui escolhimos sempre as áreas metropolitanas, porque quase todas estas medidas e legislações são feitas a pensar nas áreas metropolitanas e desde logo parte, e só depois adaptadas como se pode ao resto do país. Essa réplica do existente em termos de oferta tem 2 consequências. A ausência de verdadeiro transporte público para a generalidade das populações fora das áreas metropolitanas, mas, por outro lado, tem um aspecto também industrial que é preciso levar em conta. É que estes contratos não têm produtividade sobre o capital investido, porque, basicamente, a produtividade dos meios é miserável. E, logo, daí, o equilíbrio que se pode ter dessa produção, e estou a falar em termos industriais para percebermos que há também aqui uma transformação do próprio setor, num setor que se quer não circunstancial, mas industrial e de médio prazo, fica desde logo com grande déficit, não só da oferta e logo da atratividade, e por outro lado também de capacidade de gerar riqueza ou de gerar, neste caso, produtividade. A segunda dimensão, já foi aqui referida pelo Dr. Esquivel, é o tema do risco. Os contratos que foram elaborados são absolutamente leoninos e completamente desequilibrados em termos daquilo que são as obrigações dos operadores frente àquilo que é exigido. Enfim, podemos depois discutir se é assim tão desequilibrado, porque é que se responde, e julgo que o engenheiro Martinho de alguma forma já respondeu aqui parcialmente a esse tema, mas vamos olhar isto do lado positivo. Nós estamos num momento de transformação, queremos oferecer passos aos jovens, queremos intermodalidade, queremos passos que não sejam passos de linha, que obrigam as pessoas só a circular numa linha, mas depois fazemos contratos net cost, contratos que dependem, cujo o operador depende da receita que tem e não contratos de prestação de serviço. É evidente que o operador vai estar reticente em fazer alterações, porque é a sua receita que está em causa. Num momento de transição, num momento de transformação, seria um momento de ter contratos em que a receita está assegurada e há outros riscos que depois têm de ser acomodados pelo operador naturalmente. E essa parte foi uma oportunidade efetivamente perdida e nós precisamos muito que os títulos de transporte, tal e qual como acontece em Lisboa e no Porto, sejam transversais a todos os meios, transversais a todas as regiões e transversais a todas as linhas e não limitados a uma só linha, a uma só circulação. E por último, eu referi aqui o ponto que lhe vou chamar o ponto da solidariedade. Enfim, há uma solidariedade que nós falamos muito, que é a solidariedade nacional, o facto da maioria dos recursos estarem concentrados nas áreas metropolitanas, mas eu agora vou aqui chamar a atenção para um fator que aconteceu, que eu saiba, enfim, se não estou errado, se não estou em falha, em todos os territórios do país. Não há numa só capital de distrito ou uma só cidade mais significativa numa região que não se tenha constituído como uma autoridade de transportes autónoma. Qual é o problema disto? Para a própria cidade, nenhuma, porque ela de facto decide e decide bem sobre aquilo que quer para a sua mobilidade. Mas essas cidades são essenciais naquela região para dar densidade àquelas redes e razão de ser àquelas redes. E não há uma só exceção de uma capital de distrito ou de uma grande cidade de uma região que se tenha associado à sua CIM para lhe dar
dimensão crítica e peso. Isso dificultou muito o trabalho da própria CIME, de onde essas cidades fazem parte e em grande parte à volta do qual grafita a atividade económica e a movimentação das pessoas nos territórios. Enfim, estas 3 dimensões são dimensões que na fase de desenho daquilo que foram os contratos replicam-se depois em contratos que são, enfim, por um lado leoninos, muito desequilibrados e no final da linha não servem às populações. Sr. Doutor, muito obrigado pela sua intervenção. Deixa-nos aqui 2 notas que acho que nos vão obrigar a uma reflexão futura, que é os mecanismos financeiros que estão subjacentes a esta contratualização e a sua articulação e o seu funcionamento, e também o tema que disse da organização. Achei curioso essa referência que nas grandes zonas, digamos, nas principais cidades, a cidade fica como uma operação urbana e acima à volta é que tem que se organizar, perdendo, digamos, a capitalização que a própria cidade lhe traria. Esse é um tema interessante a nível da organização das operações, enfim, mas que depende também da vontade política de quem em cada momento vai gerindo essas regiões. Sr. Vítor Santos, Sr. Vítor Santos, peço desculpa. Já me chamaram muitas coisas. É verdade, há coisas piores. O Metropolitano de Lisboa tem uma circunstância específica. Tem também um contrato de serviço público, não participou nesta primeira geração típica dos operadores rodoviários, mas ainda assim tem uma autoridade de transportes que é o Estado português e tem um contrato de serviço público para executar todos os dias. O que eu lhe pergunto é, na fase de atual contratualização em que se encontra o Metropolitano, quais são os principais aspectos que o Sr. Presidente gostaria de destacar na avaliação que faz desse contrato? Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer à AMT e à engenheira Ana Paula Vitorino o convite. E em relação à questão que me coloca, eu costumo dizer, e disse isto na última reunião que tive com as tutelas, que é andar 2 ministros e há 3 secretários de Estado para ver se consigo aprovar um novo contrato de concessão. O contrato de concessão que nós ainda hoje temos e que termina este ano, no dia 1 de julho, é um contrato que não corresponde às nossas necessidades, não responde àquilo que nós necessitamos de ver definido em termos de quem é responsável pelos investimentos, quem é responsável pelas grandes reparações, quem é responsável pelos financiamentos, e também não responde às nossas obrigações, que obrigações estamos obrigados a cumprir, quais são essas. E, portanto, estamos num momento muito importante em que aguardamos urgentemente que as nossas tutelas façam a entrega aqui à AMT das minutas que nós temos lá depois já discutidas, como digo, há mais de 5 anos. O novo modelo que temos é um novo modelo que define as regras do jogo, portanto define uma coisa muito relevante para nós, por exemplo, que é quem é que é o detentor das infraestruturas de longa duração, coisa que é omissa no nosso contrato, define quem é que vai ser obrigado, como é que é o modelo remuneratório, portanto temos receitas tarifárias, temos receitas não tarifárias, temos compensações autónomas pelos investimentos que fazemos, pelas as compras que fazemos, por todas as obrigações que temos pós-trabalho com os nossos trabalhadores e também as obrigações de serviço público, a compensações pela prestação de serviço público. E de modo, do outro lado, digamos, as nossas obrigações, como é que nós estamos, a que é que estamos obrigados, quais os índices de eficácia que nos propomos, tudo isso. Portanto, para nós é muito importante, até porque estamos a caminhar nesta altura, o conjunto dos nossos investimentos é bastante avultado, já ultrapassa, eu diria, cerca de 1.500 milhões de euros. E, portanto, é a altura ideal. Nós temos um contrato que marca um novo rumo, que nos marca até pelo menos 2030 o que temos que fazer, que também inclua as nossas novas obrigações, sobretudo com a nova rede que vamos lançar de metro ligeiro nos municípios do Odivelas e de Loures. E, portanto, a expectativa é um bocadinho grande. Nós continuamos e estamos convictos que esperamos rapidamente, ainda se calhar esta semana, que dê entrada na AMT a nossa proposta de contrato de concessão, porque de facto o tempo urge e estamos numa situação também muito peculiar em termos governamentais, que ainda mais torna urgente esta situação. Agradeço o seu testemunho. De facto, tem um ponto muito curioso,
que é um operador já muito estabelecido, muitíssimo conhecido, que tem uma relação quase dual com a sua autoridade de transportes, porque são só dois, ainda assim tem um conjunto de aspectos que precisa de tratar. E, portanto, imaginem os outros que têm relações plurilaterais, que têm que tratar de muito mais coisas. E, portanto, enfim, Sr. Engenheiro, obrigado pelo seu testemunho. Sr. Joaquim Guerra, faço-lhe uma pergunta. Às vezes há aquela ideia de que é muito fácil gerir uma empresa pública, porque quando é preciso dinheiro vem do Estado. Enfim, e a minha pergunta é, a CP, o operador ferroviário, que também tem como autoridade de transportes o Estado português, como é que avalia o serviço público e o contrato, as dificuldades que tem no contrato atualmente, tendo em conta aquilo que é a duração do tempo de contrato que a CP tem, o facto também de existirem alguns serviços ferroviários que hoje são prestados pela CP, que podem amanhã conhecer um concorrente a nível de uma liberalização, treinadamente no longo curso, como é que a CP olha para o seu contrato com a experiência que tem do contrato atual? Muito obrigado. Bom dia, permitam-me cumprimento na pessoa da Sra. Presidente da AMT, todos os presentes, e agradecer o convite que nos foi endereçado para estarmos aqui presentes. Bem, a CP, desde muito cedo, eu diria desde 2015, 2016, foi-se preparando para esta nova realidade do contrato. Portanto, quando em 2018 nós fomos contactados pela tutela para começarmos a trabalhar no contrato, para nós não foi surpresa, e, portanto, nós já estávamos mais ou menos à espera e, portanto, todo o trabalho que foi feito com a tutela foi um trabalho profícuo, eu diria que, à data, com um excelente resultado. Naturalmente que com esta aprendizagem, este é um processo de aprendizagem de 4 anos, já lá vão 4 anos, portanto nós assinamos o contrato a 29 de novembro de 2019, esta aprendizagem de 4 anos, de facto, leva-nos a dizer que realmente o contrato carece de alguns aperfeiçoamentos. Do ponto de vista, enfim, eu diria que a CP deu continuidade ao trabalho que tinha desenvolvido até então, quer dizer, portanto o contrato, desse ponto de vista, não veio proceder a grandes alterações. Claro que a pandemia trouxe-nos alguns inconvenientes e nós tivemos que fazer alguns ajustamentos na oferta e foi aí, essencialmente, que nós começámos a notar que o contrato precisava de melhoramentos, designadamente e em especial ao nível processual. Portanto, estamos num processo ou numa altura crucial. O nosso contrato é por 10 anos, pode ir até 15, dependendo de determinados requisitos, é isso que diz a legislação europeia. Estamos numa fase crucial, até porque se avizinham alterações estruturais na própria rede ferroviária nacional, sendo certo que dentro do serviço de longo curso que falou há pouco, nós temos duas vertentes, temos um serviço tendencialmente comercial e, portanto, esse sim será objeto provavelmente de outras normas e, portanto, terá que respeitar os princípios da concorrência. O outro, que é o regional e o de longo curso de intercidades, esse está contratualizado. Mas estamos a chegar a essa altura crucial e, portanto, nós vamos precisar de alterar o contrato, até porque o contrato do ponto de vista operacional para a CP é castrador. Eu dou um exemplo, a CP, se quiser trocar de tipologia de material circulante, não o pode fazer, e isso, do ponto de vista operacional, de gestão operacional para a CP, é castrador. Portanto, nós qualquer alteraçãozinha que queiramos fazer, temos que ir ao IMT, o IMT é, portanto, a entidade que, por delegação do Estado, é o gestor do contrato por parte do Estado, e, portanto, nós temos que fazer esses melhoramentos. Mas eu acho que resulta mais deste processo de aprendizagem, foi o primeiro contrato, e, portanto, resulta deste processo de aprendizagem que, naturalmente, terá que ser melhorado. Eu agradeço a sua exposição e, de facto, deixa-nos também aqui dois aspectos que eu acho que são curiosos. E eu acho que valem para a CP como valem para qualquer um dos contratos de que aqui estão e que temos vindo a falar. O primeiro aspecto é o facto disso, o contrato às vezes precisa de mais flexibilidade. E isso é uma coisa essencial, seja um operador público, seja um operador privado. E aquele tema que nos referiu aqui, de que de facto tem alguma dificuldade em poder mudar o material circulante, que é o seu principal ativo no transporte, enfim, eu vou ser muito sincero naquilo que vou dizer, eu acho que este tipo, às vezes, de proibições que há nos contratos, decorre daquilo que eu digo que o nosso Código dos Contratos Públicos que tem, desde que foi criado em 2008, é que foi criado com base na desconfiança.
e não com base na confiança. Porque não é natural que uma empresa de transportes, eu sei que os transportes estão caros e os comboios são caros, mas não possa ele próprio gerir ou ter uma palavra ou ter uma intervenção e ter que estar à espera que haja uma entidade terceira ou seu concedente que se pronuncie sobre isso. Pelo menos ter um papel mais ativo e não ficar eternamente dependente. Enfim, são aspectos a aprofundar, mas agradeço o seu testemunho. Volto ao Sr. Engenheiro Martinho Santos Costa para lhe perguntar, depois dessa análise muito pragmática daquilo que foi a chegada à contratualização, pergunto, dos contratos que conhece, que já estão em execução, se fizesse-lhe pedisse um retrato atualista ao dia de hoje, o que é que diria? Como é que as coisas estão a nível financeiro, a nível da operação, a nível da relação com a autoridade? Que traço é que nos dá hoje? Para depois percebermos como é que vamos... Passada a fase da assinatura dos contratos, começou-se mais depressa ou mais devagar com a execução dos mesmos. E eu devo dizer que dos contratos que conheço, não há um único que esteja equilibrado. Portanto, eu vejo para o período que ainda falta de duração dos mesmos, vida muito difícil para os concessionários. Terá que haver, da parte dos concedentes e dos concessionários, uma abertura grande para conversar e para negociar a execução dos mesmos, porque senão, como se diz na gíria, os concessionários atuais não vão chegar ao próximo concurso e muito rapidamente vão entregar a chave. Portanto, do que temos sentido da parte dos concedentes é que há alguma abertura minimamente razoável no sentido de se analisarem a exploração, se analisarem as contas e se perceber de que forma é que se pode corrigir o equilíbrio das concessões. É impensável dizer que algum concessionário vai sequer equilibrar as suas contas, quanto mais ganhar dinheiro na exploração. Não conheço um único contrato que possa dizer isto. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita e com grande seriedade e com grande dignidade. Os concedentes atualmente têm conhecimento das contas todas da empresa. Consideramos que os operadores exploram da forma mais equilibrada os seus serviços, mas efetivamente a forma como foram feitos, a forma como os concessionários entraram nestes concursos não chega. Portanto, a situação, e eu atrevo-me a dizer, carregando nas tintas, que é dramática. É muito, muito difícil que se consigam completar grande parte destes concursos com equilíbrio para as duas partes. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Não sei se respondi à sua... Agradeço a sua visão atual. Enfim, é uma visão atual que deixa, de facto, aqui uma preocupação, que é saber para onde é que irão caminhar os contratos que já estão celebrados dentro de um quadro de dificuldade financeira, que foi o que aqui nos disse. Eu pergunto ao Sr. Doutor, enfim, se tem também esta visão e se acha que aquilo que são mecanismos que hoje em dia já temos nos contratos, como as atualizações tarifárias, a revisão de preços e outros mecanismos que a lei dispõe, enfim, nos ajudarão a tentar, eu diria, levar este barco a bom porto durante a primeira fase de contratualização, até que se possam algumas destas situações corrigir numa segunda fase, numa próxima geração de contratos. O que é que o Sr. Doutor, o que lhe parece? Obrigado. Enfim, para começar, tenho de começar por subscrever o que o meu concorrente diz. Pronto, que é para não haver dúvidas aqui. Infelizmente. Agora, porquê é que estas coisas acontecem? Acontecem, desde logo, porque há um risco desequilibrado para o lado do operador, naquilo que é uma determinada operação, tanto ao nível da receita como ao nível dos custos. E só para dar exemplos, ou seja, uma autoridade que tem um contrato assinado com o operador pode estar no seu direito, de facto, dizer no contrato não está previsto que os teus trabalhadores sejam aumentados ao nível superior ou igual ao salário mínimo nacional.
O que está aí é a taxa de atualização tarifária. Está no seu direito, mas não é essa a realidade. Ou seja, e não há forma de chegarmos ao final de um período contratual, enfim, com empresas em situação de sobrevivência financeira e económica. Mas eu gostava de alertar aqui para um tema que é mais amplo do que este da realidade individual de cada empresa, que é para o setor. Há há três consequências desta realidade para além da insolvabilidade das empresas. Uma, a probabilidade de termos uma qualidade de serviço grande é diminuta. Os passageiros não vão estar contentes com o serviço que é prestado. Pode-se dizer, mas não há uma relação direta. Ela é indireta e ela chega, mais cedo ou mais tarde. Em segundo lugar, do lado das autoridades, há uma tendência, e ela já existe nas autoridades portuguesas, dizer quem faz bem são os operadores públicos, porque os privados não sabem gerir, ou seja, estão sempre a pedir dinheiro, como se os públicos não estivessem também. E uma terceira dimensão, que é uma dimensão que me preocupa particularmente, é que podemos não ter concorrentes na segunda geração de contratos. E este tema da notoriedade do país, em termos de concursos internacionais, numa altura em que vamos pedir, não para que se comprarem autocarros de 15 anos ou de 10 anos de idade, mas autocarros novos, elétricos, com enormes investimentos, enfim, se calhar vamos ter muito mais empresas públicas a partir da próxima geração de contratos. Ou seja, ou nós fazemos hoje qualquer coisa para que os nossos principais clientes, que são os utentes, tenham de facto um serviço diferenciador, amplo e de qualidade, e por outro lado que haja uma percepção das empresas que Portugal é um país onde vale a pena contratar serviços, ou então, enfim, passamos tudo para o Estado e pagamos impostos. Agradeço também, enfim, a partilha da sua visão atual e dos riscos. Enfim, lançou aqui riscos de vários níveis, não é? O sucesso ou insucesso financeiro dos contratos atuais e saber se há mercado para os próximos. Bem, o tempo dirá, mas pergunto ao Sr. Engenheiro Vítor Santos o seguinte, no contexto do metropolitano, aquela que é a atual realidade do contrato, quais são as dimensões que representam os maiores desafios no contrato atual face às tais necessidades que disse que o metropolitano tem que responder? Sem dúvida, eu diria dar corpo ao conjunto de investimentos que nós temos hoje em dia. Ou seja, nós vivemos num momento de grande incerteza futura, porque, como nós estamos, todos os nossos contratos são balizados pelo Código dos Contratos Públicos, todos os nossos concursos são balizados pelo CPP e, portanto, nesta altura reveste-se grande incerteza. Grande incerteza hoje, já digamos assim, sobretudo para os novos, na medida em que começamos com uma guerra, já vamos em duas, saímos de uma pandemia e tivemos uma guerra e a seguir temos uma segunda guerra, não sabemos, é difícil conseguir prever o impacto que isto tem nos preços futuros. Nesta altura, todos os nossos contratos e todos os nossos financiamentos já tiveram que ser reajustados por via da pandemia, por via da guerra da Ucrânia e agora por via, provavelmente, da guerra na zona de Israel e de Gaza. Portanto, isso para nós é grande incerteza, que é como é que vão evoluir os preços, como é que vai evoluir as cadeias logísticas que ao bocado referi na sua intervenção inicial, porque acho que tudo isto vai arrastar todos os concursos. Ao bocado encontrei a doutora Helena Pinheiro Azevedo e ela recordar-se-á que nas reuniões que nós tínhamos, eu perguntava-lhe quando é que a Comunidade Europeia tinha consciência de que nós estamos a ter contratos que foram desenhados numa altura em que não havia nenhuma guerra e que, portanto, a guerra alterou completamente os prazos. E, portanto, o impacto nos prazos e nas empreitadas é completamente determinante. E, portanto, cria-nos também por aí muita incerteza. Depois, o próprio mercado concorrencial. Eu tive 20 anos no privado antes de entrar no Metropolitano de Lisboa, fui empreiteiro durante muitos anos, e hoje, dos empreiteiros que eu conheci na década de 2010, hoje devem existir, não sei se os dedos da mão são suficientes.
Portanto, quebrou-se também todo um fator concorrencial que facilitava. E não acontece no metropolitano, acontecem as coisas mais temos propostas, muitas propostas em concursos e temos concursos desertos, o que se deve a esta correlação da dificuldade que às vezes que é de estabelecer um preço e por outro também ter o fator concorrencial para essa proposta. Portanto, eu diria que o mais difícil nos tempos de assegurar vai ser conseguir garantir, dar corpo a todo o conjunto de investimentos que temos, a todas as responsabilidades que nós assinamos com a Comunidade Europeia, nomeadamente com o PRR, e, sobretudo, pela incerteza que não sabemos bem como é que vão decorrer estes próximos anos. Muito obrigado. Enfim, fica aqui um ponto importante. Na expressão do Sr. Engenheiro, foi a necessidade da recalendarização financeira e a capacidade, às vezes, do contrato de acomodar isso em tempo útil. Esse é um aspecto que se prende também com a dinâmica do que estamos aqui a falar. Soutor, a CP, na situação atual, quais são, digamos assim, os pontos que o Soutor destacaria do serviço público que é prestado e em que medida é que o contrato, de alguma forma, responde bem ou menos bem àquilo que são as tarefas atuais e as necessidades que a CP tem que satisfazer? Obrigado. Bom, a CP, quando celebrou o contrato com o Estado, e é preciso recordar que antes de o outorgar, ele passou pelo crivo da própria AMT, portanto, que o seu parecer era um parecer vinculativo, nós garantimos que todo o serviço público seria devidamente compensado, respeitando as regras comunitárias, que, como sabem, proíbem a sobrecompensação. Como eu disse há pouco, nós estamos neste processo de aprendizagem, vai demorar o seu tempo, é normal, perfeitamente normal. É preciso ver também e dizer que este contrato é um contrato altamente fiscalizado, de uma forma permanente pelo IMT e todos os finais do ano pelo IMT e pela Inspeção-Geral de Finanças, portanto, é altamente escrutinado. Não responde às nossas necessidades, é um facto que não responde. Há aqui um fenómeno paralelo que nos preocupa e que navega fora do próprio contrato e que nos tem gerado imensa perturbação, que é todos estes instrumentos novos de gratuitidade que têm surgido, o PART, agora o Sub-18 e o Sub-23, que nos têm gerado imensos problemas porque estão fora do contrato. Ou seja, eu diria que agora a grande dificuldade é que o contrato nos garanta a agilidade processual que nós precisamos, que falei há pouco, mas paralelamente, ou no contrato ou fora dele, nós temos que arranjar mecanismos de financiamento e de compensação para estes novos instrumentos de gratuitidade. Eu dou-vos um exemplo. A CP atualmente está a transportar muitíssimo mais passageiros do que transportava em 2019. No entanto, as receitas são inferiores a 2019. E são inferiores em muitos milhões. Não é? E agora foi publicada esta nova portaria que nos vem criar mais problemas ainda, porque nós temos uma rede semiaberta. Quando se sustenta toda esta gratuitidade, por exemplo, em validações, não é? A CP não pode ter esse processo validado ou subjacente a validações. Portanto, mais do que o contrato, teremos que olhar para estes mecanismos alternativos de gratuitidade que estão a prejudicar imenso em termos de receita à CP. Se poderemos ou não incluir isto no contrato como forma de compensação destas falhas do sistema, que eu considero que são falhas do sistema, muito bem, melhor ainda. Portanto, isto é algo que nós vamos ter que trazer para cima da mesa, com as tutelas, e vamos ter que analisar isto, porque não é compatível transportarmos mais 20 milhões de passageiros e termos menos 20 milhões de receita. Este é um problema para nós de futuro, que não é de futuro, é premente, é atual. Agradeço a sua exposição e, de facto, deixa aqui uma nota interessante, que é, nós às vezes vamos apercebendo os problemas à medida que vamos executando os contratos. E essa situação que diz, que parece paradoxal, que é o transporte de mais pessoas e tenho menos receita, enfim, é apenas uma das dimensões que terá que ser pensada, provavelmente, numa futura revisão, neste caso do enquadramento da legislativo, mas também do enquadramento contratual, quando isso suceder num contrato. Eu tenho uma procura
que cresceu 50% e tenho uma receita que desceu 10%. Aí é a coisa que não funciona bem nesta equação. Agradeço-lhe também a partilha dessa situação. Nós já estamos fora do tempo do programa, mas ainda dentro do tempo do painel. E, portanto, dito isto, eu vou só fazer mais uma ronda muito rápida. Eu pedia que fosse mesmo muito rápida, agora só pensando no futuro, porque vai haver futuro. E, portanto, Sr. Engenheiro, pensando no futuro, só uma síntese daquilo que, de facto, para si é crucial ser alterado, se faz favor. Ora bem, pensando no futuro, altero a posição que tive desde sempre e, portanto, penso que a nova geração de contratos, até porque as alterações todas têm visto do seu ponto de vista tarifário, a gratuidade dos transportes, os aumentos de oferta, enfim, teremos que passar claramente de um sistema de net cost para gross cost. Portanto, isto implica que as autoridades concedentes se capacitem de forma muito clara para poderem fazer a gestão comercial dos seus clientes, da oferta que querem e tudo mais. E os operadores transformarem-se em meros fornecedores de quilómetros. Não vejo que com as alterações todas que têm havido e que vai continuar a haver em matéria tarifária, em matéria do regime de exploração, que possa continuar a ser a responsabilidade tarifária do risco do operador. Outra coisa que é fundamental, tem que pôr muito dinheiro no sistema. Se querem autocarros não poluentes, se querem ofertas condizentes com a necessidade das populações, é obrigatório que os concedentes tenham muito dinheiro para pagar o serviço que querem. E, portanto, só se consegue ter concursos leais, abertos, onde haja mais do que um concorrente só, ou mais do que 2 concorrentes, se os concursos forem apetecíveis. Ora, ninguém vem concorrer para estar a trabalhar para ganhar 0 ou para perder 2 milhões por ano. É necessário que os concursos sejam apetecíveis para estimular a concorrência, para que haja mais gente a concorrer, para que a qualidade do serviço apresentada seja melhor. Muito obrigado. Dr. Sérgio Soares. Sim, muito rapidamente. O que é que pede para o futuro? Sim, para começar só para fazer aqui uma nota, para dar uma nota positiva aqui também à perspectiva de futuro. Foi feito muita coisa em muito pouco tempo. Não nos 17 anos, que isso foi muito tempo, mas em 2 ou 3 anos foi feito muitas coisas. Nomeadamente nas CIMs e na capacitação que têm e na qualificação que estão a fazer as suas próprias equipas. O desafio que lançava no curto prazo, e a AMT pode ter um papel importante nisso, é a mutualização deste conhecimento entre as CIMs. As áreas metropolitanas têm muita competência, as CIMs umas têm mais, outras têm menos, e é preciso pôr esta gente em conjunto e a aprender em conjunto, e desafio também a aprender em conjunto com os operadores também, porque os operadores também estão a aprender, não é só as CIMs. Portanto, é um objetivo de curto prazo que nos ajuda no médio prazo, e é preciso pôr aqui conhecimento de saber feito, mas também de saber aprendido, e julgo que esse é um desafio muito importante para o curto prazo. Para o médio prazo, o que peço é ambição. Nós precisamos ter muito mais oferta e precisamos ter muito mais qualidade dos nossos serviços de transporte público. Muito obrigado. Sr. Vítor Santos, o que é que nos deixa para o futuro do metropolitano? O metropolitano tem sido chamado a colaborar para além da sua rede na definição de redes chamadas linhas de intermodalidade sustentável, quer na área ocidental da área metropolitana, quer na área oriental, e eventualmente também vamos trabalhar neste lado do Tejo em projetos de transportes, desenvolvimento de projetos. No meio disto tudo, o que é que eu acho? Eu acho que era fundamental. Nós somos talvez o único sistema de transportes que tenha um plano definido. Curiosamente foi definido pela engenheira Ana Paula Vitorino, num despacho, quando Secretário de Estado dos Transportes, em 2009, que definiu as regras básicas do metropolitano, que ainda hoje seguimos, ajustado, obviamente, aos tempos que entretanto, foram evoluindo. E eu, que venho do setor rodoviário, olho para isto e acho que
a área metropolitana de Lisboa precisa urgentemente ter um plano de transportes. O Presidente da Câmara falou há pouco tempo da terceira travessia e eu acho que mais ano, menos ano, depois de resolvermos o problema do aeroporto, que eu acho, a seguir devíamos resolver o problema da linha ferroviária, a seguir temos de resolver o problema da terceira travessia e temos de resolver claramente ter um plano para a área metropolitana de transportes de Lisboa. É o meu desejo e eu acho que era fundamental. E se permite só dizer mais uma coisa, que alguém aqui não vai gostar, mas eu acho que a TML tem que tirar os dois chapéus. Ter o chapéu regulador e ter o papel de gestor de operações, a mim faz muita confusão. Eu gosto muito do Faustino, mas acho que as coisas não funcionam assim tão bem com estes dois chapéus. E, portanto, acho que seria como segundo. Como terceiro, acho que também que se tem que caminhar para uma integração dos vários operadores de transportes. A área metropolitana de Lisboa é muito diversa, tem rodoviários, tem ferroviários urbanos e regionais, tem fluviais, estava aí Alexandre Carvalho há pouco tempo, e também tem outros ferroviários. Acho que esta integração é muito complexa e tem que se começar a pensar nela. Sr. Engenheiro, 3 notas concretas, efetivamente. Soutor, e da CP? O que é que a CP gostaria de concretizar no futuro? Olha, quero que as 22 automotoras venham o mais rapidamente possível, a seguir as 117, que é para servir todos os nossos clientes com níveis de qualidade excelentes de serviço. Quero que a rede ferroviária nacional nos capacite e permita que o governo português cumpra os compromissos internacionais em matéria ambiental, eletrificação do Algarve, eletrificação do Oeste. Quero que a linha de alta velocidade seja uma realidade e que a CP seja um importante ator da alta velocidade, porque acho que isso engrandece o país e torna o país economicamente muito mais competitivo. Uma rede de metro estrutura uma cidade, mas uma rede ferroviária estrutura um país. Muito obrigado pelos seus desejos. Enfim, não sei se vão ser todos já concretizados de imediato, mas estão registados. Só uma brevíssima nota de encerramento, agradecendo a colaboração de todos, mas eu acho que daqui se retiram 3 coisas muito objetivas. Primeiro, esta conferência ajuda a termos a informação. Sabemos que há informação hoje em dia sobre os problemas da primeira geração. A AMT tem aqui um papel insubstituível na identificação daqueles que são os aspectos que devem ser elencados para melhorar a segunda geração. E com o tempo, e com o planeamento, e com o auxílio também da Antropo, que ajudou a organizar esta conferência, acho que estão aqui lançadas as bases para que se consiga, na próxima geração de contratos, não estarmos pelo menos a falar aqui destes problemas, mas de outros. Muito obrigado.